Antes de entrar no tema, algumas palavras sobre o meu relacionamento com o professor Pérez Prendas e o respectivo contexto. Conheci-o pessoalmente apenas em um momento avançado do meu percurso universitário. Até então apenas o associava a estudos. Tentei contactá-lo pela primeira vez quando a preparação do doutoramento do século passado, mas não o consegui. A missiva não existia na altura, então a internet, ou se existia, eu não dispunha dela, não lhe chegou certamente ou a resposta se perdeu. Não existia. Alguém me disse depois que as solicitações recebidas eram tantas que o contacto teria provavelmente ficado consumido na voragem. Compreendi, pois o homenageado era já um capo de escola em Espanha, que voltasse a fazê-lo, mas a oportunidade não aconteceu. Mais tarde veio a Lisboa. Era então Pérez Prendas já não apenas um chefe de escola espanhol, mas uma referência na historiografia jurídica europeia na linha de Garcia Gás. Tinha acabado a agregação e aproveitei para lhe dizer do meu respeito científico e, entre outras, colocar uma questão que já me ocupara quando do doutoramento. Aliás, por tal motivo o intentara na altura contactar e que retomara, entretanto, casualmente, ainda sem grande sucesso. Tratava-se de uma referência contida no seu manual de que em Santiago de Compostela poderia ter existido, em momento impreciso entre os séculos X e XII, um tribunal do livro, leia-se um tribunal decidido em recurso com base no livre júdico, tal como na cidade de Leão existia então.
As referências chegaram através da pena do professor Nuno Espinosa, que, sem emitir opinião, remetia para a autoridade Pérez Prendas. A matéria interessava-me ainda e, embora a tivesse encerrado provisoriamente por falta de dados, nunca a considerara morta. Em parte porque o autor, Pérez Prendas, nunca a retirara das edições posteriores da sua obra e porque, curiosamente, em nenhuma obra de historiadores espanhóis, minha conhecida, encontrara posteriormente alusões ao assunto, salvo num caso, mas de modo vago e sem citar fontes. A recepção foi gentilíssima. Falámos sobre múltiplos assuntos. Disse-me também que não recordava o meu contacto feito anos antes e, no respeito a tal matéria, que de momento não conseguia precisar o fundamento da referência e iria tentar encontrá-la e dir-me-á. Trocámos meios, cuja comunicação por esta via já era então possível. Tempos depois voltei a encontrá-la e lembrava-se bem da conversa. Disse-me que não conseguiria encontrar o fundamento, mas estava certo que a alusão fora feita com base em algum escrito. De qualquer modo, não a colocara como certeza, mas como possibilidade. O facto de a ter relacionado com Santiago levava-o a admitir que pudesse ter tido na base algum texto de autor local credível, ainda que sem provas evidentes. Porém, nessa altura, a minha pesquisa sobre o assunto tinha conseguido avançar. A busca, entretanto, feita em autores galegos não fora conclusiva e tampouco a procura nas monografias e coleções da região. Sendo poucos os juristas portugueses interessados na história medieval, ainda por cima, sendo tema de incidência pré-nacional, ocorreu-me que lhes poderia ter passado desapercebida alguma referência documental oriunda da área portuguesa. Endentara, por isso, ver todos os documentos contidos nas coletâneas nacionais compatíveis com a época, na convicção de que poucos documentos conhecidos não estariam nelas publicados, perscrutando no respectivo texto e não apenas em resumos. Trabalho possibilitado pelo facto de possuir a maioria, devido à aquisição sistemática que fizera entre a década de 10 do século em curso e os anos 80 do anterior, ou seja, num tempo em que tais obras ainda existiam e eram vendidas como refúgio pelos editores. Compra que não seria hoje fácil, pois, entretanto, a preferência da investigação juristoriográfica orientou-se em Portugal tendencialmente para a modernidade, deixando a medievalística na penumbra entre a luz das estrelas romanas, nunca de toda apagada, e os LEDs da atualidade. E a procura teve algum sucesso. Já munido de elementos, disse que estava convencido de que tinha tido razão em incluir tal possibilidade, pois encontrara documentação do suporte. Entreguei-lhe um texto preparado sobre o assunto, ainda então não publicado. De facto, em Santiago de Compostela, no século XI, existia um tribunal a funcionar na órbita da Catedral que dirimiu em recurso de conflitos provenientes da área galaico-portuguesa, tendo em conta o liber judicum, à semelhança do que se passava com o Leão. Ainda que sem a relevância que depois de Sanches Albornoz se atribuiu a este último, algo parecido se passara em locais fora da área leonesa. Que ocorreu em Leão não cabia duvidar, pois ainda no século XII, para ele se recorria das decisões municipais tomadas no extremo salmantino ocidental do reino, como asseveram, ao contrário, os foros de cidade do Rio, adaptados à vila de Alfaiates. Mas que na Galiza, entendido ao tempo como estendendo-se do Cantábrico até ao Tejo, ou no mínimo até ao Douro, se faria o mesmo para Santiago, não eram conhecidos dados. Acontece que no século XI se fez isso em recurso intentado de decisão tomado na região de Braga. Até ao momento é certo como caso único, mas suficientemente claro para não subsistirem dúvidas. O homenageado teve ainda a ocasião de conhecer o texto publicado. Já não tive feedback, porque a doença e a morte se encarregaram de cortar os contactos tardiamente encetados, deles ficando apenas a memória e os escritos trocados. Mas aqui deixo a nota, no sentido de que Pérez Prendas teve razão quando intuiu a possibilidade de o Tribunal do Leão não ser o único de recurso ao nível do Liber do século XI. Passemos agora ao tema propriamente dito que aqui me trouxe, qual seja o do ensino de Direito em Portugal na Idade Média. Duas notas preliminares. Consiste a primeira numa restrição. Dada a vastidão da matéria, selecionaremos apenas alguns pontos entre a temática. Consiste a segunda numa prevenção.
A rigor, só existe ensino jurídico institucional em Portugal após a fundação da Universidade nos finais do século XIII. Todavia, desde os primeiros tempos da nacionalidade, e mesmo antes, existiram no território português personagens em cujo perfil interventivo está presente a ligação ao direito. A partir da segunda metade do século XII, será difícil não se tratar em regra de pessoas em contacto com o trunque. Antes, porém, outros há cujo relacionamento se desenrolou na órbita do liber. Quanto a estes, chamar juristas pode parecer heresia. Não será, contudo, se nos lembrarmos que esse era um universo jurídico então possível fora de uma estrutura universitária. No caso dos primeiros, trata-se de nacionais que obtiveram presumivelmente formação no estrangeiro, designadamente em Bolonha, pese embora a insistência de comprovativos seguros. No caso dos segundos, cronologicamente anteriores, as probabilidades apontam para um saber obtido localmente junto dos 2 ou 3 mosteiros, nos quais, entre os séculos XI e XIII, parece ter havido maior interesse pela matéria. Encerradas estas notas, abordaremos sucintamente 3 pontos, pois o tempo não permite mais. No primeiro, a fase pré-universitária nacional, quer da vertente anterior ao jus comune, quer da posterior. No segundo, a fase inicial da universidade, tendo em vista aspectos problemáticos que a condicionaram. No terceiro, o aspecto relacionado com o quadro jurídico universitário português dos finais do século XIV, pela eventual repercussão que teve nas primeiras ordenações portuguesas. No que respeita ao primeiro ponto, com um enfoque no tempo anterior a 1280, data da presumível criação do Estudo Geral, pode sintetizar-se o seguinte. Há indícios fortes que sugerem a presença no território português, desde o início da segunda metade do século XII, de indivíduos com formação jurídica universitária a deambular pela cúria e claustros catedralícios. São poucos e pouco se sabe do percurso ou intervenção, mas existiram. Provém da órbita eclesiástica, origem que se vai manter até o momento avançado, de tal forma que é possível afirmar que a recepção do direito romano em Portugal foi inicialmente fruto do interesse da Igreja, ainda que os protagonistas rapidamente tenham passado ao contacto com o século, exercendo parte relevante da sua intervenção. Nos primórdios, entre 1140 e 1172, um nome relevante é o do chanceler do primeiro rei português. Trata-se de mestre Alberto Eitas, o patronímico é presumido a partir de indícios coevos, oriundo do claustro bracarense. Embora não seja o primeiro a assim poder ser entendido, é figura especialmente interessante, pois os documentos por si redigidos ou tutelados revelam o que parece ser alguma proximidade a formulários notariais, quiçá oriundos da área itálica das primeiras fases do estudo. Sem primeira mão, não é possível saber. Não está também comprovado que tenha obtido formação em Bolonha, ainda que não seja impossível. Mas do que parece não haver dúvidas é de que provinha de uma família com ligações ao direito, na qual um irmão mais velho era antes referido documentalmente já como perito no liber júdico, havendo ainda razoável possibilidade de ambos serem filhos de um judex perito no mesmo liber, interveniente em documentação do final do século XI e socialmente ligado à nobreza portucalense. Este quadro familiar em contato com o direito, na envolvente da Catedral Bracarense, é interessante, pois sugere continuidade na passagem de ligações do liber para o jus comune em linhagens familiares de jusperitos inseridos na órbita da Igreja local. O modelo permite também acreditar que outros clérigos com formação obtida em mosteiros como de Lourvão e Vacariça na área de Coimbra ou de Lessa na área do Porto, uma vez que é nestes centros que se encontram mais testemunhos da presença e do interesse pelo Código Visigótico dos séculos XI e primeira metade do XII, podem ter sido protagonistas da ida inicial para o estrangeiro a obter formação como civilistas e canonistas. Uma síntese igualmente breve mostra que entre o início da nacionalidade e a emergência do estudo em Lisboa, a presença de nacionais com formação jurídica segue uma linha evolutiva em permanente ascensão. Não se sabendo frequentemente se trata de civilistas, canonistas
ou peritos no trunque, suspeitando apenas com base em dados em tempo recolhidos que seriam maioritariamente canonistas, e não se conhecendo as datas de nascimento e morte de cada um, estes elementos valem apenas estatisticamente. Admitimos, porém, que reflitam a realidade por defeito. A linha evolutiva será a seguinte. Até 1185 são 5 os possíveis juristas com formação universitária no território português. Até o final desse século surgem mais 3. Tendo em conta os falecidos, terão convivido 8 a 10. Até 1211 identificam-se poucos novos, tendo podido conviver entre 12 a 13 juristas. Até 1223 surgem mais 8 nomes, tendo convivido entre 14 e 20. Até 1248 surgem cerca de 20 juristas novos, tendo convivido cerca de 40. Até 1279 surgem mais cerca de 30 juristas, pelo que podem ter convivido cerca de 50. Por fim, até à fundação da Universidade, serão pelo menos mais 10 novos, aumentando um pouco mais o número disponível no reino. Neste conjunto, alguns foram destacadas figuras da jurisprudência com obra publicada, bastando, entre outros, recordar João de Deus, Vicente Hispano e Silvestre Godinho. Em suma, a presença de juristas no reino a partir da independência fez-se na continuidade da fase anterior à nacionalidade, existindo a partir daí uma mudança de agulha para o direito romano e canónico. A partir de então, segue uma linha quantitativa ascendente que não se inverterá até a fundação do estudo geral. É de presumir que depois a mesma evolução se tenha mantido, embora a partir de então não tenhamos feito recolhas ex professo, nem as começamos. Passemos ao segundo ponto, qual seja o da fase da criação da Universidade. Entre 12 de novembro de 1288 e 1 de março de 1290, em data ainda hoje debatida, mas que, em nosso entender, ao arrepio do entendimento mais frequente, talvez possa ser um pouco antecipada, surge em Lisboa o estudo geral. Trata-se de uma universidade ex-privilégio, fruto da conjugação do esforço do poder régio e da igreja local, neste caso, através de relevantes expoentes. O contexto em que surge era então complexo no plano das relações entre o rei e o papado, e por isso, no pedido de ratificação da fundação levada ao Papa, que constitui uma obra-prima de diplomacia na qual se esconde o que se quer deixar dito, a Igreja surge como principal interessada, justificando com os entraves que a falta causava aos que queriam entrar no estado clerical através da aquisição da condição de estudante. Petição curiosamente feita sem que um qualquer prelado do reino a subscrevesse, mas apenas abades de mosteiros e reitores de colegiadas seculares, o que mostra bem a problemática política subjacente ao pedido. Usando terminologia adaptada do Corpus Juris Civilis, os peticionários assumiam os custos com os salários dos mestres e doutores, mas o poder régio, já então ciente das necessidades do reino em juristas, estava por detrás. Aliás, provavelmente, a universidade já estaria criada, ainda que no pedido o rei surge apenas como uma entidade condescendentemente concordante. A data da fundação é, pois, um ponto que, em face da doutrina tradicional, merece no futuro ainda alguma reflexão, mas do qual, de momento, não nos queremos centrar. O pedido enviado ao Papa não alude ao tipo de ensino que se pretendia instituir. Estava, porém, pressuposto que incluiria as áreas usuais de um estudo geral, tal como a doutrina o entendia e as partidas referiam. Assim o confirma o rei em privilégio, ainda anterior à ratificação papal, quando da ampliação de outros anteriormente concedidos, hoje desconhecidos, nele aludido ao recrutamento de doutores em todas as artes. A ratificação papal, em 1290, esclarece melhor o assunto. Alude a artes, cânones, leis e medicina, atribuindo aos licenciados o jus público e docente e o foro eclesiástico próprio. Tratava-se assim de um estudo aberto a todas as áreas do saber superior à época existente, salvo a teologia e filosofia, concentrada já então em Paris. Não é claro se esta não poderia ser ensinada, de facto não parece estar excluída, mas em qualquer caso não gozaria do jus público. A novidade em termos de ensino estava na jurisprudência e na medicina, pois as artes eram já ensinadas no território há muito, em escolas monásticas, e não deixaram de continuar a sê-lo após a fundação do estudo geral.
Com a bula de confirmação, do ponto de vista formal, tudo estava completo e os problemas que se poderiam colocar seriam não já de natureza jurídica e política, mas apenas prática. Ora, a este nível, tudo leva a crer que o poder político não regateou suporte, tal como a Igreja. No que concerne a apoios económicos e securitários, foram otorgados privilégios, aparentemente de início orientados para estudantes de Lisboa, mas mais tarde estendidos aos oriundos de fora, o que mostra a atenção que o assunto merecia. No plano eclesiástico, era prática da Igreja Portuguesa, pelo menos desde o início do século, a concessão de bolsas de estudo para estudantes além fronteiras. No caso do estudo geral, o Bispo de Lisboa promoveria de imediato algo semelhante, mas agora virado para o interior, ao instituir, quando da fundação do Hospital de São Paulo, 6 bolsas de estudo. Sabemos também que existiam medidas para pressionar os habitantes a arrendar habitação aos estudantes de fora. É um problema que hoje é gravíssimo aqui em Lisboa. Isto já existia nesta altura, já estava a ser resolvido, ou tentava ser resolvido. No que concerne ao corpo docente, os dados disponíveis mostram apoios. Por um lado, o Papa expressamente autorizava o pagamento dos vencimentos a partir das rendas eclesiásticas, como lhe havia sido pedido. Por outro, o Rei afirma também, em mais de um momento, que prover o estudo com os doutores necessários e tal afirmação implicava a cobertura dos custos, caso aqueles meios falhassem. No que concerne às instalações, o Rei promoveu de imediato a construção de um espaço próprio para o estudo. É conhecido o local aproximado onde se terá localizado, hoje dissolvido na malha urbana da parte antiga da cidade. O esforço foi significativo, pois envolveu a construção em terrenos do Caminho da Sé e de individualidades da nobreza, depois compensados com a entrega de casas ou terras. Em suma, o poder não se furtou à criação de condições logísticas. Terá a procura estudantil correspondido? As informações são a este nível muito escassas, mas uma referência indireta, em concreto alusiva a estudantes de fora de Lisboa, sugere que pelo menos alguma existiu. O documento é até especialmente interessante, pois alude a estudantes com menos de 14 anos, o que não é absurdo no contexto universitário da época. A nível da estrutura docente e organização do curso, não dispomos de elementos relevantes para esta fase. É todavia de admitir que não se afastasse dos padrões das universidades de referência, as quais, no caso concreto, seriam Bolonha e Salamanca. Aquela pelo prestígio, esta pela proximidade e estabilidade. Desta face, sabemos apenas que a duração do curso era de 5 anos, como usual, porquanto alguns apoios externos dados aos estudantes tinham em conta tal duração, prevendo a devolução se não houvesse sucesso no curso ou se ocorresse desistência da matrícula. Já sobre o plano de estudo, nada sabemos, sendo de admitir que se há divisão em cátedras e catedrilhas, lecionadas pelas horas canónicas, segundo modelos seguidos em outros locais. Tampouco há elementos sobre o respectivo ponto. Em suma, é de presumir que a estes níveis tudo foi pensado e resolvido. Tratando-se de uma instituição protegida pela Igreja e pelo poder régio, não deixa assim de suscitar perplexidade a transferência da Universidade para Coimbra escassos 20 anos após a fundação e pouco mais de 15 em funcionamento em velocidade de cruzeiro. Sabemos, através de documentos coevos da mudança, que terão existido em Lisboa graves altercações entre estudantes e vizinhos, mas interrogamos-nos sobre a importância destes problemas face ao investimento feito pelas entidades promotoras e há certeza que nada garantia a não repetição de situações da mesma natureza no futuro em Coimbra e face à notória excentricidade desta cidade em relação à capital, potenciador de menor procura estudantil e interesse por parte dos doutores. Com a agravante que Salamanca estava muito mais próxima e que beneficiaria dessa proximidade. É óbvio que Coimbra não rejeitaria a transferência, pois gerava expectativas económicas e de prestígio, mas do ponto de vista do estudo não seria solução atrativa. Duvidamos, por isso, que o poder, apenas para resolver problemas pontuais de ordem pública, avançasse com tal solução sem a agregação de outros motivos. Atrevemos, por isso, a equacionar alguns, deixando-nos para investigações futuras. Lisboa, por ser já então a sede usual do poder político, constituiu um polo atrativo capaz de motivar a vinda de estudantes de longe, porque era nela que ocorria o que de mais relevante acontecia no reino. A existência de um estudo geral, no que respeita ao direito ou à medicina, não faria concorrência a nenhuma outra entidade, pois eram matérias que se não ensinavam em outros locais.
mas a nível das artes o mesmo se não passava. Escolas monásticas de relevância poderão ter-se visto esvaziadas de estudantes ou dos mais prometedores. Há alguns indícios envolvendo instituições nas quais estas matérias se ensinavam que haviam mesmo apoiado o projeto da Fundação, são até sugestivos nesse sentido. Refiro à Colegiada de Guimarães, por exemplo. Ora, quanto a Coimbra, por não lhe assistir a mesma atratividade, a transferência não suscitaria grandes reservas. Pelo contrário, seria aliciante, pois poucos estudantes de artes trocariam as escolas monásticas dos locais de origem por uma escola em cidade igualmente provinciana. Alguma pressão nesse sentido é, pois, admissível, da quais os indícios acima referidos podem ser a espuma visível. Por outro lado, a angariação para a docência em Lisboa, de nomes relevantes no direito, provavelmente não foi bem sucedida. Neste sentido, não deixa de se notar que se conheçam tão poucas referências aos professores dessa primeira fase, sendo certo que no contexto da documentação da cidade surgiriam certamente com maior frequência se existissem, dada a relevância social e política que lhes era própria. De facto, nesses 20 anos, apenas 3 surgem. E ainda que outros seguramente existissem, tratar-se-ia provavelmente de docentes de segunda linha sem projeção doutoral. Um pouco como se hoje, por falta de doutores, uma universidade tivesse de recorrer a licenciados e mestres para reger matérias. Remeter o estudo para longe evitava que o facto fosse tão notório. Em qualquer caso, não significa isto que o fator tumultuário, usualmente apontado como principal, não possa ter tido também peso. O facto de o rei ser, de facto, o principal responsável pela gestão da universidade, torná-lo-ia então no alvo principal da reclamação popular, e essa circunstância também poderá ter contribuído para a transferência, mas dificilmente terá sido o único motivo. Entramos por fim no terceiro e último ponto. Um dos aspectos mais relevantes das primeiras ordenações portuguesas, ditas afoncinas, está no direito subsidiário nela previsto para a integração das lacunas. Não falaremos em geral desta matéria e dos problemas que suscitam, mas apenas especificamente de um ponto. Quando a obra é colocada em vigor em 1446, mesmo no final da Idade Média, na enunciação da ordem pela qual as fontes subsidiárias podiam ser utilizadas quando o Corpus Juris Civilis e o Canonici não contemplassem solução potencialmente integradora de lacunas das leis régias, estilo acordo ou costume antigo, indicava-se como alternativa o recurso à glosa de Ecúcio. Apenas na falência desta se recorreria como quarta alternativa à Bartoli Opinion, e só por fim, esgotadas as anteriores vias, se recorreria à decisão régia como decisão concreta ou em forma de lei. Em suma, a glosa acursiana aparece como a solução de recurso imediatamente a seguir aos textos de base do direito romano e canónico e antes da opinião de Bartoli. Esta sequência suscita alguma perplexidade. Por que motivo? Numa época em que os comentadores marcavam já a pauta da jurisprudência, na jurisprudência europeia, nela ocupando um espaço de perfeição maior, a obra de Bartoli, falecida em 1357, ou seja, quase 100 anos antes, se atribuiu nas votações preferência para a integração das lacunas a um acervo de obras que, embora marcando o seu tempo, por volta de 1234, estava então claramente superado pelos comentários feitos nos 200 anos seguintes. Não sobra dúvida que a obra de Curso continuava relevante, mas sabemos também que a importância de Bartoli havia sido assinalada pelo rei numa disposição enviada à Câmara de Lisboa, na qual alude a um resumo de parte da sua obra em português, que teria mandado realizar e disponibilizar na mesma Câmara, juntamente com outras, preço por correntes, dado o risco de desvio que ocorreria. Que a obra e figura do referido jurista, ou seja, de Bartoli, parece reunir a especial simpatia do infante Dom Pedro, o futuro regente, na minoridade do rei seguinte, que a recomenda com algum empenho ao irmão em carta enviada do estrangeiro. Que a obra de Bartoli terá mesmo feito parte da biblioteca de Dom Duarte, o rei Dom Duarte. Em suma, tudo dados que mostram a importância que a nível superior era tributada a este jurista. Ora, a elaboração no final das ordenações e sua entrada em vigor decorre sob o governo do regente Dom Pedro,
precisamente o mesmo que a louvara antes ao irmão. Se a valia antes tributada à obra de Bartolo era tão grande, porque não lhe teria sido dada preferência no título do direito subsidiário antepondo à glosa? À primeira vista trata-se de uma incongruência, mas é de admitir que alguma explicação exista, mesmo que de natureza pragmática. É tal possibilidade que advertimos poder estar subjacente a um documento de 1384 relativo ao estudo geral, nessa altura a funcionar de novo em Lisboa e a iniciar a fase em que provavelmente obteve maior consideração externa antes de ter ficado definitivamente em Coimbra.